Lição número 4, 25 de outubro de 2015. E o título é A Queda da Raça Humana. Texto áureo, Romanos, capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Verdade prática: o pecado de Adão trouxe-nos a morte, mas a morte de Jesus Cristo garante-nos a vida eterna e plena comunhão com Deus. Aleluia! Leitura bíblica. Romanos, capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 19. Nos diz assim a poderosa palavra de Deus. Romanos 5, do 12 ao 19. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se, pela ofensa de um, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa. Por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se, pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Oh, aleluia! E nós somos esses, que através desse nome maravilhoso, somos justificados. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Deus, pelo Teu Filho, que veio a este mundo, nos mostrou o caminho, a verdade e a vida, nos deu exemplos pelos quais devemos praticar, ó Pai, que nesta manhã sejamos compungidos pelo Teu Espírito Santo, agradecidos pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que nos justifica, nos regenera, nos traz vida em abundância. Oh, aleluia, como é bom ter a Jesus Cristo como o nosso Senhor e o nosso Salvador, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, para que nós não venhamos a ter quedas diárias na nossa comunhão com o Senhor, na nossa caminhada, que possamos permanecer inabaláveis, Pai, na Tua presença. Ajuda-nos a compreender aquilo que o Senhor quer falar aqui no santuário e com os membros online nesta manhã. Cada um que estará à frente da sua classe dominical nesta manhã, seja, Pai, inteiramente administrado pelo Teu Espírito Santo, que a Tua palavra seja ministrada daquilo que está no Teu coração, Pai, para que aqueles que vieram para ouvi-la sejam edificados, sejam engrandecidos pela Tua palavra, porque ela nos traz vida e vida em abundância, Pai. Ajuda-nos nessa manhã, abençoa-nos, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Pastor Marcos. A paz do Senhor para os irmãos, amém.
Também quero saudar todos os nossos membros online da IBD. Um bom domingo. Que Deus possa, mais uma vez, nos abençoar de uma forma maravilhosa. Com a mudança do horário de verão, para alguns ficaram mais difícil, tendo que acordar mais cedo, especialmente quem está do outro lado, que já acordava mais cedo, agora terá que acordar mais cedo. O pastor Carlos também vai ter que acordar mais cedo para estar conosco. Mas somos agradecidos ao Senhor, irmãos, por tudo que Deus tem nos dado já até aqui. E estamos nesse trimestre, um trimestre maravilhoso, que vem tratar de assuntos de suma importância para o homem, conhecer as nossas origens, a nossa história, como tudo começou. E hoje nós vamos adentrar numa nova dispensação. Lembrando aos irmãos que até aqui nós estávamos tratando a respeito da criação, da raça humana, do mundo, dos céus, da terra, dos animais. Domingo passado tratamos a respeito da criação do homem, da mulher. Porém, hoje nós vamos entrar em uma nova dispensação. Dispensação da consciência. Nós estávamos na inocência e o capítulo 3 do livro de Gênesis é um capítulo muito triste da raça humana. Porque, veja aí a nossa lição de número 4, o título: A Queda da Raça Humana. É um capítulo da história que vai falar a respeito de uma tragédia, algo que o homem cometeu e que ele por si só não conseguiu reverter. Ele cometeu uma transgressão, um pecado, que ele por si só não conseguiu dar volta e retornar às suas bases, às suas origens. Existem caminhos, irmãos, que tomamos que realmente o retorno depende de um milagre de Deus. E esse aqui foi uma intervenção divina para a restauração da raça humana. Texto áureo. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. E por isso que todos pecaram. Verdade e prática, o pecado de Adão trouxe-nos a morte, mas a morte de Jesus Cristo garante-nos a vida eterna e plena comunhão com Deus. A verdade e prática é melhor, né? A verdade e prática é melhor. Aqui traz o remédio, a solução para a raça humana. Muito bem, irmãos, nós vamos adentrar já na nossa introdução. A nossa lição, ela é curtinha. Tem aqui 3 tópicos muito curtos, porém é uma lição tremenda. É uma lição tremenda. É uma lição que tem assuntos muito fortes, que tem pontos assim que tem trazido muitas divergências em termos de muitos pensamentos estudiosos da Bíblia, que têm pensamentos muito divergidos a respeito desse assunto que nós vamos tratar hoje. Porém, a Bíblia nos responde
essas indagações, né? Introdução. Por algum tempo, Adão e Eva viveram a mais completa aventura. Aquela harmonia, porém, estava para ser quebrada por um personagem sinistro e inimiga de todo o bem. No entanto, se o diabo supôs que a obra divina achava-se arruinada para sempre, engravou-se porque Deus, em seu infinito amor, já havia elaborado desde a fundação do mundo o plano de salvação para resgatar-nos do pecado. A queda de Adão haveria de ser revertida por Jesus Cristo através da sua morte na cruz. Lembrando aos irmãos que nas lições passadas nós abordamos aqui a respeito desse assunto concernente Adão, ele foi criado no 6º dia, né? E no 7º dia Deus descansou. Há quem diga que Deus está descansando até hoje. Não. Ele descansou no 7º dia. A Bíblia fala que Deus sustenta a sua obra, está sustentando a obra da sua criação. Porém, não significa dizer que Deus não criou mais nada. Quem é nós para dizer que Deus não criou mais nada? Deus sustenta a obra da sua criação. Porém, entendemos que Deus é um Deus que trabalha, que executa na sua eternidade. Nós não sabemos muito pouco. Porém, irmãos, quando a ciência fala que encontrou-se material de milhões de anos, isto realmente significa dizer que todo esse tempo da criação, houve-se um tempo que o homem não conhece. Não conhece. Nós não temos conhecimento. Quantos anos Adão e Eva viveram no paraíso? A Bíblia não abre. Nós não temos esta informação. A única informação que nós temos é que depois da queda, Adão viveu 930 anos. 930 anos. Antes, a Bíblia não abre. Nós não temos esta informação. 1 milhão de anos, 100 anos, 500 anos, nós não sabemos. Mas o que nós sabemos é que Deus, ele, ao formar Adão, Deus não formou Adão dentro do jardim do Éden. Não. A Bíblia diz que Deus colocou Adão no Éden. Ou seja, Adão conheceu o mundo fora do Éden. E depois, ele foi colocado dentro do Éden. Então, significa dizer que Adão conhecia o fora, e agora ele passa a conhecer um belo jardim plantado. E nós temos assim uma proximidade da localização desse jardim, mas eu penso que até por misticismo e muitas coisas que o homem acaba idolatrando lugares, Deus não abre o lugar exatamente aonde era o jardim do Éden. Aonde exatamente era o jardim do Éden. O que a Bíblia fala é que esse jardim está com uma espada inflamada e ali tem querubins travando a entrada da árvore da vida, ou seja, este jardim não pode ser aberto e ninguém pode entrar, está muito bem guardado. Mas o fato é, irmãos, que
A Bíblia fala a respeito de 4 rios, que dentro do jardim brotava uma nascente e que havia 4 braços. Um deles é o rio Eufrates, que nós conhecemos muito bem. Então, é realmente naquela região da Mesopotâmia. Mas, irmãos, eu estava aqui pensando a respeito deste assunto, é que realmente Adão viveu fora do jardim e depois dentro do jardim. E quando ele se coloca dentro desse jardim, um jardim fabuloso, um jardim esplendoroso, um lugar de se viver onde existia fontes de águas em abundância, um lugar onde tinha as melhores árvores, as melhores flores, os melhores aromas, as melhores frutas. Ficou a pensar viver num lugar desse, um paraíso, um jardim colossal, onde desfrutava uma harmonia, tanto com os animais, uma harmonia familiar, uma harmonia com Deus, que é de suma importância, porque na viração do dia, Deus lá estava nesse jardim para falar com esse casal. Olha, irmãos, geralmente a gente fala assim, eu quero arrumar um lugar para me descansar, um paraíso, uma fonte de água, um lugar para descansar a mente. E o ser humano está sempre procurando algo assim para descansar. Mas aqui Adão vivia dentro desse descanso. O trabalho para Adão não lhe trazia fadiga, não lhe trazia canseira. Era algo assim de trazer a ele muita felicidade. Não conhecia o pecado, vivia numa inocência pura. Eu fiquei pensando, irmãos, não sei, há muitas pessoas que têm uma visão distorcida de Deus a respeito do que Deus quer do homem. Há muitos que pensam que Deus quer o homem vivendo na miséria, sofrendo. Enquanto você até for possível pegar um atestado de pobreza e viver realmente numa pobreza muito grande e entendendo que assim vai agradar a Deus. Quando a gente olha para esse jardim, olha para tudo que Deus fez, colocando o homem num lugar esplêndido, a gente consegue começar a se entender o carinho e o desejo de Deus para com o homem, oferecendo para ele o melhor para viver, o melhor para estar, e assim aquela harmonia, aquele relacionamento com ele. Deus não colocar o homem lá no jardim e dizendo, olha, o ano que vem eu venho aqui. Não, na viração do dia. Ou seja, aquele contato de todos os dias, todo momento. E assim começa a nossa introdução dizendo, por algum tempo, Adão e Eva viveram a mais completa ventura. Maravilhoso, né? Esse é o nosso Deus. Esse é o que Deus pode fazer para o homem, colocar a ele na terra, dizendo, não, eu vou cercar um lugar e vou oferecer para esse casal o melhor. Vou plantar um jardim, vou fazer brotar da terra rios, eu vou fazer fontes nascer, eu vou dar. Além do mais, irmãos, a capacidade intelectual do homem era o seu máximo, 100%. Hoje se sabe que vivemos aí numa faixa de 8% a 10%. Ou seja, Adão tinha uma capacidade intelectual no seu máximo, e assim ele viveu.
Então, nessa introdução, nós já podemos entender aqui que vai surgir um personagem. Um personagem. Aqui a nossa introdução, nosso comentarista falou, um personagem sinistra. Vai adentrar no paraíso, no jardim. Um personagem que vai causar um estrago tremendo para a raça humana, vai se agravar de uma tal forma. Porém, o nosso comentarista já dá uma pista, já uma informação importante, que Deus já havia elaborado um plano antes da fundação do mundo. Irmãos, Deus nunca é pego de surpresa. O diabo achou que ele ia causar algo que para Deus seria irreversível. Mas Deus nunca é pego de surpresa. Ele nunca é surpreendido, ou seja, Deus se espantou com algo que agora ele não tem saída. Não, Deus tem saída para tudo. É por isso que o anjo disse para Maria, haveria alguma coisa impossível para Deus? Haveria alguma coisa? Muito bem, irmãos. Após haver plantado um jardim no Éden, nele o Senhor colocou o homem que criara. Dali caberia a Adão governar o mundo como representante de Deus na terra. Ele tinha como tarefa cultivar a terra e guardar o jardim. Cultivar a terra. Adão deveria fazer a cultura da terra. Ele não somente cultivaria, como dela haveria de criar invenções, utilidades, ciências e artes. Observemos que o Éden localizava-se numa região abundante em ouro. Ao criar, Adão o dotou de muitas habilidades. Como disse aos irmãos, Adão não apareceu ali no Éden como um robô. Não. As invenções, a criação, aquilo que Adão ia desenvolver. Às vezes eu fico pensando a quantidade de animarias que tinha dentro do jardim, animais, répteis, aves, plantas. Hoje a ciência não conhece a quantidade de plantas medicinais, está descobrindo a cada época uma planta, mesmo a nossa aqui, a Amazônia, repleta de plantas medicinais, e cada dia que passa, a busca para encontrar algo novo, répteis, peixes, enfim, o homem está buscando. Irmãos, isso Adão conheceu tudo e deu nome. Porque você começa dando nome aos animais, depois de alguns, você fala, bom, se eu não escrever, que nome que eu dei para esse aqui? Já não me lembro mais. Lembrando aos irmãos que para Adão tudo estava começando. A capacidade, o HD de Adão, de armazenar conhecimento e dar nomes, e começar a colocar as coisas, invenções, a criação. Lembrando aos irmãos, como disse no início, nós não sabemos quantos anos ele viveu ali dentro. Tudo que ele realizou, tudo que ele criou, os nomes, até para sua mulher, ele deu o nome. Lembrando aos irmãos que antes da queda, Eva não tinha nome. Só foi dado o nome depois da queda. Estava ali o casal. Depois da queda, ele deu o nome para sua esposa. Chamaria Eva, a mãe de todos os seres viventes. Então, queridos, nós estamos diante de
de um casal, de um homem, criado por Deus, de uma capacidade extraordinária de realizar obras, criar, dar nomes e assim sucessivamente. Então, eu diria aos irmãos que um casal diferenciado passou por aqui, que viveu a dispensação da inocência e agora está para entrar numa outra dispensação, porque uma abertura vai lhe levar a uma outra forma de viver muito diferente. Guardar o Éden. Não podemos confundir a inocência de Adão com a incapacidade intelectual. Santo no corpo e na alma. Nosso pai era sábio e perfeitamente capaz de discernir entre o bem e o mal. Aliás, ele era mais inteligente que nós. Por isso mesmo, Deus nos incumbiu de guardar, Por isso mesmo, Deus o incumbiu de guardar o Éden, pois teria de enfrentar um inimigo muito astuto e sagaz. Ele tinha aqui uma capacidade extraordinária, porém Deus deu a ele um trabalho. Esse trabalho era cultivar, esse guardar aqui tem uma conotação também mais ampla, o nosso comentarista fala, enfrentar o inimigo muito astuto e sagaz. Então, Adão conhecia o mal. Ele conhecia não de vivência, porque Deus havia dito a ele a respeito do mal. Deus havia dito a ele, mesmo vivendo na inocência, Deus havia dito a ele a respeito do bem e do mal. Deus havia dito a ele que ali tinha uma árvore, e que essa árvore era produto do bem e do mal. Então, mesmo vivendo na inocência, Adão, ele conhecia o mal, não de viver o mal, mas de conhecimento. De conhecimento. De conhecimento. É o mesmo que dizer, o médico conhece, podemos dar um exemplo, o médico conhece o câncer, ele conhece as propriedades, ele conhece as células cancerosas, ele estuda em profundidade. Porém, o doente, ele vive. Nós estamos entendendo? Uma forma de conhecer, uma forma é você viver com a doença, sentir a doença, estar com ela. Estou dando um exemplo assim, para os irmãos entenderem, esse conhecer o mal. Ele não conhecia em termos de viver o mal. Ele conhecia que estava ali o mal. Porém, o fato de você conhecer não significa dizer que você tem comunhão com o mal. Você adquiriu esse mal. De forma que esse mal vai lhe dar a você uma outra instabilidade. Você conhece, mas você não vive. Eles viviam na inocência conhecendo o mal, porém, eles estavam imunes. Isso é importante, viu, irmãos? Esse é um ponto muito importante, porque dá origem a tantas coisas. Tantas coisas. O Éden era um lugar perfeito. A partir daí, a humanidade poderia multiplicar-se, espalhar-se por todo o planeta, ampliando em amorosos trabalhos.
O jardim que Deus plantara, infelizmente, nossos pais caíram na tentação do diabo. O agente ativo da tentação, a fim de que induzir a raça humana ao pecado, Satanás instrumenta um animal astuto e sagaz, a serpente. E por seu intermédio dialoga com Eva, levando à apostasia. Não podemos travar diálogo com o nosso inimigo, independentemente do meio que ele usar para nos convencer, pois pecaremos contra Deus. Bom, irmãos, nós vamos entrar aqui no segundo tópico, a tentação no paraíso. Essa tentação, como disse aos irmãos no começo, ela tem assim sido alvo de tantas especulações, de tantos pensamentos, porém, eu prefiro ficar com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos dá, assim, irmãos, o respaldo porque eu penso que o inimigo ele tenta tirar, irmãos, o foco do fato do pecado, do fato de como as coisas aconteceram e desvirtuar a raça humana no sentido de neutralizar aquilo que a gente chama de diabo, o inimigo. O inimigo tenta tentar o homem dizendo que Deus não existe. E, consequentemente, Deus não existindo, o diabo também não existe. E se Deus não existe e o diabo não existe, então o homem passa a ser um animal qualquer que não tem nenhum resultado no fim para responder, não tem obras não tem nenhum tratado, não existe nada que o homem possa, no futuro, retratar-se com Deus. Não existe nada. O que foi que aconteceu, irmãos, com este casal? A Bíblia diz que Deus colocou no meio do jardim a árvore da ciência, do bem, a árvore da vida, no meio do jardim. Mas também colocou lá a árvore da ciência, do bem e do mal. Em um momento, irmãos, como disse os irmãos, nós não sabemos, em um momento, o inimigo das nossas almas, ele adentrou nesse jardim e a Bíblia fala que, nesse momento, Eva estava só. Ela estava só. Fazendo nós não sabemos, mas ela estava só. E, de repente, a Bíblia fala no capítulo 3 do livro de Gênesis, fala que a serpente era a mais astuta. E esse astuta, o dicionário ele vai dizer a respeito de astuta, assim, em termos de sagacidade. É isso? Porém, irmãos, no quinto dia, a Bíblia diz que Deus fez o quê? Os répteis. Os répteis. Agora, a Bíblia diz que Deus fez esses animais e viu que era tudo muito bom. Então, vamos começar aqui, irmãos, a pensar alguma coisa. Será que Deus fez um animal sagaz? Um animal astuto? Um animal do mal? Então,
esse astuto que está aí, eu entenderia assim, e diria aos irmãos, que esse animal seria um animal assim, prudente, um animal cuidadoso. Jesus mesmo disse: seja simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Então, esse astuto, essa tradução aí, tem uma conotação mais de prudente, um animal cuidadoso. Não tem assim um adjetivo do mal. É um animal que Eva via, que assim convivia, um animal assim muito prudente, muito cuidadoso, que não ia despertar em Eva algo que lhe desse fontes de se afastar. Porque aí entra a astúcia do diabo. Porque desde a idade medieval é que se pinta que o diabo é chifre, tem um rabo, e que assusta, e que traz, assim, medo, pavor. É engano, irmão. Isso é muito engano. A paz do Senhor. Então, eu queria esclarecer uma dúvida, porque quando Deus fez Adão e Eva e colocou no jardim do Éden, lá tinha de tudo, era tudo prazeroso, né? E como Deus deu o livre arbítrio, né, para eles, ou eles obedecerem ou não obedecerem, mas ele sabia, ele conhece o coração do homem, né? Ele sabia o que poderia acontecer. Eles iam cair na tentação do diabo. Então, eu fico pensando, se Deus sabia, ele poderia, assim, ter feito algo para não acontecer isso. E aí mudaria a história, né? Ia mudar tudo, né? O que Deus também tinha preparado também para trazer Jesus para nos salvar. Então, essa é a minha... Fico pensando sobre essa maneira de ter acontecido essas coisas. A Bíblia nos fala que Deus colocou essas duas árvores entre tantas árvores no jardim. Tantas árvores. E esta árvore, ela é uma árvore que iria dar ali uma prova da obediência do homem para com Deus. Ela estava ali, era uma prova da obediência, porque Deus dotou o homem de uma capacidade, mesmo Adão, que um nível de capacidade acima de todos os demais homens que viveram sobre essa terra, porém deu a ele a condição de liberdade de escolha. Deu a ele a liberdade de escolha, porque Deus poderia condicionar Adão a algo, a uma coisa. Não, Deus colocou o homem de uma forma criativa, um livre arbítrio de escolher o bem e escolher o mal. E Deus disse a Adão: olha, as condições de harmonia nossas serão amplas. A nossa convivência aqui será uma convivência eterna. Porém, se um dia você me desobedecer, certamente morrerás. Então, Deus, dando esse grau de liberdade, dotou o homem de livre escolha. Eu digo aos irmãos, hoje é diferente essa livre escolha? Não. Você pode escolher o caminho da salvação, mas você pode rejeitar. Foi por isso que Jesus disse: vinde a mim todos vós. Ele faz um convite. E quem faz um convite e recebe o convite, analisa
e decide que caminho vai tomar, o que vai escolher. Deus não força o homem a entrar no céu, a escolher. Ele termina no livro do Apocalipse dizendo: eis que eu estou à porta e bato, se você abrir a porta. Se alguém vai na sua casa e bate na porta, você tem o poder de decisão para abrir ou não. A porta do coração do homem é ele que abre. Deus arquitetou o plano da salvação entregando o seu filho. Agora, cabe o homem aceitar. Se ele não aceitar, ele já está condenado. No fato de não aceitar, ele já entra em condenação. Ele não foi julgado, mas já está no estado de condenação por não aceitar o filho. Deus colocou esse casal e dotou ele de uma capacidade, porém, deu a ele a oportunidade de escolher o bem e o mal. Lá estava. Sei se aqui o homem quer dizer assim, mas Deus deveria fechar essa porta. Não. Agora eu pergunto aos irmãos, o diabo não escolheu ser diabo? Deus fez um querubim tremendo. A Bíblia fala que ele dentro da hierarquia, anjos, arcanjos, serafins e querubins, além de ele ser um querubim, a Bíblia diz que a Bíblia dotou ele de luzes e também louvores, além de ele ser um querubim, ele era um querubim ungido para um trabalho diferenciado, e de forma que esse anjo de luz, esse querubim ungido, que Deus criou, ele encheu-se de soberba. Como diz lá Isaías, e como diz também o livro de Ezequiel, diz: subirei acima das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. A Bíblia nos fala que ele andava sobre as pedras afogueadas. Ele escolheu. Ele escolheu e fez uma má escolha e foi precipitado. E depois quero correr aqui, que lá no Éden ele não recebeu nenhum julgamento, nem teve direito de defesa. Por que ele não teve nenhum direito de defesa quando Deus deu juízo para o casal, para o homem e para a serpente? Para ele não teve direito de defesa, porque ele já está julgado. Jesus disse que o príncipe desse mundo já está julgado. Então, por isso que nós devemos escolher o bem. Escolher servir ao Senhor e servir bem, porque é a escolha do homem. Amém? Então, como disse aos irmãos, Deus colocará no jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da ciência, a árvore da vida. A árvore da vida, o homem podia comer. A árvore da vida, que estava plantada no meio do jardim. Mas a outra árvore das ciências do bem e do mal, esta Deus proibiu. Então o homem estava ali no jardim com uma proibição. Ele vivia na inocência, vivia sem pecado, vivia na mais ampla harmonia. Porém, ali tinha um limite. Ali Deus estabeleceu um limite. Como que dizendo: vive dentro desse jardim, porém, aqui não. Aqui você não pega, aqui você não coma. Então,
nós temos aqui já, irmãos, um ponto que Deus é um Deus de regras, um Deus que estabelece limites. Hoje nós estamos vivendo aí um mundo em que as pessoas dizem assim, não, Deus é amor. Deus é amor. E no final de tudo, Deus vai perdoar todos os homens e o diabo. Não. Um Deus juiz, um Deus agora que vai descer para julgar um casal que transgrediu. Um Deus soberano, um Deus cheio de amor. Então, este Deus é um Deus que tem regras. Por ser Deus amoroso, então, tudo vai ser aliviado, tudo vai ser perdoado, tudo vai ser acertado no final, e tudo vai ficar tudo bem. Não, irmãos, isso aí não tem. Bom, vamos caminhar aqui para ganharmos tempo, né? É um assunto, como disse os irmãos, muito, muito amplo. Bom, no capítulo 3, e versículo 1, como disse aos irmãos, falando, eu parei na serpente, os irmãos entenderam, assim, a respeito dessa sagacidade, desse tipo de informação que a Bíblia traz, que a gente assim, já conviveu muitos anos com essa informação, porém nós estamos abrindo um pouco mais, no sentido de que essa serpente, este animal, ali tem uma conotação assim mais de prudência e de cuidado. E cuidado. É um animal muito prudente, cuidadoso. Então o diabo disse, é por aqui. O caminho é por aqui. Eu não posso instigar essa mulher a algo que vai lhe assustar. Estou aproveitando uma oportunidade que ela está só e vamos abrir um diálogo. E não posso causar assim estranheza. E também eu não posso perder esse ponto importante agora. Há quem diga que os animais falavam antes. Não, irmão. Os animais não falavam antes. A serpente antigamente falava. Não. A criação que Deus deu habilidade diferenciada para se comunicar e falar é o homem. O papagaio, ele acaba repetindo as palavras, de tanto você falar, ele vai ouvindo e solta aquele som, porém, ele não tem capacidade criativa de dizer, de falar. Não, ele é um repetidor de palavras, né? Será que não poderia? Estou falando será, mas eu já parto da certeza de que pode. De que o crente, em vez de ouvir a palavra de Deus e ouvir a voz de Deus, ele possa ouvir o pastor, que é muito conhecedor, que é um homem muito bem intencionado, que é um homem que domina o assunto, e essa pessoa, essa ovelha, ela ficar ouvindo a voz do pastor, em vez de ouvir a voz de Deus, ou seja, em vez dela ir direto a Deus, a palavra de Deus, ela às vezes prefere ouvir a explicação do pastor, ou de um teólogo, ou de um grande letrado na palavra de Deus. É isso que eu queria perguntar. Não, irmãos, Deus, ele teve o seu momento de ação. A Bíblia diz que Deus falava com Moisés cara a cara. Mas com os demais filhos de Israel, não, Deus não falava. Deus disse assim a Moisés, Moisés, diga a Arão, e Arão diga aos filhos de Israel, ou seja, toda uma hierarquia. Então, o que Deus tinha que dizer aos filhos de Israel, Deus primeiramente disse para quem? Para Moisés. E o assunto era um assunto de leis. Então, quem ia passar essas informações era a linha sacerdotal. Então, Deus não foi falar direto com Arão. Deus falou primeiro com Moisés. E Moisés a Arão, e aí Arão aos filhos de Israel.
Então, Deus respeita sempre uma hierarquia. Deus, ele é muito... nessa área, Deus é muito prudente. Então, Deus fala através da sua palavra. É o meio de Deus se comunicar. Deus fala com o anjo da igreja. E o anjo da igreja vai transmitir a informação à sua igreja. Agora, o crente, ele pode ter tanta ampla liberdade para orar e falar com Deus. Porém, a igreja ela é ministrada por pastores. Por isso que Deus levanta pastores, é um ministério, evangelistas, profetas, mestres, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, esse é o caminho. Os santos são aperfeiçoados por esses ministérios. Então, o crente dizer assim, eu não ouço o pastor falar direto com Deus, ele está infligindo. Mas eu ainda queria, sobre o assunto mesmo, não estou falando a respeito do Moisés que tinha a voz de Deus, né, a voz de Deus, e nós cremos que era uma voz infalível, porque inclusive o que ele escreveu é tido como palavra de Deus e é aceito. Nós estamos falando a respeito de hoje, o crente se acomodar, de não buscar uma intimidade com Deus e ele ficar ouvindo voz daqui e dali, tenha nome de evangelista, de profeta, de homem de Deus, e porque nós sabemos que hoje muita confusão tem se dado. Tem muita gente que tem se atrapalhado seguindo orientação de homens que se dizem homens de Deus e que estão dando orientação totalmente, parece que é certa, parece que é boa, mas nós temos visto por aí exemplos N em igrejas daqui e dali. Porque, por exemplo, no caso do profeta velho, o profeta novo, aqui do livro de Reis, ele foi mandado a profetizar, falou que não podia ficar naquela cidade, onde a porta que ele entrou ele não saísse, e que não ouvisse ninguém, não comesse com ninguém, e ele ouviu a astúcia, que inclusive havia uma mentira do profeta velho. O profeta velho, o anjo me apareceu, mandou falar com você para ficar na minha casa, e ele foi enganado. Eu estou falando, a necessidade hoje de cada crente não é de não ouvir o pastor, mas é de ponderar, de pesar e medir entre a palavra, porque tem gente que está preferindo ouvir a voz de um pastor que fala na conveniência dele, do que ouvir a palavra que não fala na conveniência dele. Porque tem hora que a palavra de Deus não é conveniente para nós. Tem hora que a palavra não é conveniente para nós. E nós ficamos querendo ouvir interpretações de pastores daqui e dali para falar uma palavra que nos agrade, porque o próprio Deus fala que haverá tempo que as pessoas procurarão mestres para si, como que tendo comichões nos seus ouvidos, procurando ouvir uma palavra que Deus não falou. Porque hoje nós estamos vivendo um mundo em que tem muita gente dizendo que Deus falou, Deus falou, Deus falou, essa é a palavra de Deus, a profecia de Deus, Deus mandou falar, e a gente, depois que tudo acontece, é que a gente vê que quem embarcou naquela palavra daquele homem que se dizia homem de Deus, embarcou numa canoa furada. Isso a gente vê, eu estou vendo isso desde que eu nasci. Agora, a palavra do homem de Deus é para ser considerada, mas ela é para ser considerada, alicerçada na palavra de Deus, porque tem gente que a palavra de Deus diz uma coisa, o homem de Deus, entre aspas, fala outra coisa, faz, eu vou ficar com o homem de Deus, entre aspas, porque é conveniente para mim, porque a palavra do homem de Deus, entre aspas, é conveniente para mim porque me favorece, me ajuda naquilo que eu quero, porque a palavra, às vezes, está contrariando o que ela quer. É isso que eu estou querendo dizer. Bom, irmãos, quando a pessoa já está procurando aquilo que é conveniente para ele, aí já saiu. Não, aí já não adianta. Aí ele vem na igreja procurando algo que é conveniente. Quando a pessoa está procurando a verdade, por isso que eu digo que a pergunta da irmã foi muito sensata. A escolha, o que você quer? Por que você vem ao Evangelho?
Qual o motivo de você estar aqui? Buscar conveniência, um bem-estar? Ou você vem para adorar por amor ao Senhor? Você renunciou, você abraçou a cruz? O que você quer? Então, dependendo do que a pessoa quer, ela vai encontrar. Então, isso não é nenhuma novidade. Desde o começo, as pessoas estão procurando o que querem. Agora, a pessoa que está à procura da verdade, a Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho. Nem eles errarão o caminho. Então, se você está com a alma pura, procurando a verdade, a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, que tem gente distorcendo a palavra, mas isso aí está aos montes. Por isso que Jesus disse, examinai as Escrituras, porque cuidaste dela a vida eterna, e são delas que de mim testificam. Então, se você procura a verdade... Agora, o que o homem e a mulher não pode fazer, aqui fica mais um conselho, o conselho que Paulo deu, eu só quero reforçar, não deixando a vossa congregação. Esse não deixar, há pessoas que não deixam fisicamente, mas os seus ouvidos estão para comer tudo que vem por aí. À procura de algo. Porque a procura de mais recursos financeiros, ou às vezes a procura de uma voz de Deus diferenciada. A Bíblia diz que Saul mandou matar todas as pitonisas do reino, e depois ele disse, Deus não fala mais comigo, então eu preciso ouvir uma voz espiritual. Aí ele sai à procura de alguém dizendo, vê se você acha uma pitonisa aqui no reino. Aí o seu súdito disse, mas rei, o senhor não mandou matar todas as pitonisas? Disse, mas eu estou precisando de ouvir uma voz. Uai, se você está precisando de ouvir uma voz, você vai encontrar. Então, que tipo de voz você quer encontrar? A voz de Deus? Você vai ouvir a voz de Deus. Mas se você quiser alimentar, massagear o seu ego de questão de vida financeira, e não sei o quê, outras coisas mais, e aí, eu vou lá porque lá tem muita gente, então deve ser bom. E assim sucessivamente, você vai encontrar. Então, o que nós precisamos é estar aqui na palavra. Né? Estar aqui na palavra. A Bíblia diz que, ali em capítulo 16 do livro de Atos, que a igreja em Bereia, o que ela fazia? Tudo que ela ficava acompanhando a palavra. Tudo que era dito, ela ia acompanhando e confirmando a palavra. Amém? Agora, tem muita gente, irmãos, vivendo uma vida totalmente distorcida, complicada, porque vive atrás de profecia. Recebe uma profecia errada na casa de fulano. Depois fica dizendo que Deus que falou. E esses profetas nunca profetizam na igreja. Só profetizam nas casas. Por aí. Fica olhando o perfil da pessoa e lastra uma profecia. E depois essa pessoa fica alimentando essa profecia, achando que essa profecia foi de Deus. Aí fica criando problema, tumulto, baseado nessa profecia, causando divisão, causando contenda. Isso que é perigoso, irmão. Porque a profecia, a palavra de Deus, ela vem no sentido de gerar construção, paz. Que aqui, Marcos, do diálogo da serpente com Eva, o diálogo foi um diálogo que pressionava, que induzia e que seduzia. O diabo começou a julgar verde para colher maduro e foi apertando com a Eva, foi até que a Eva cedeu. E eu estava olhando aqui, a própria a revista da escola dominical não deixa, de certa maneira, de ser fruto de uma pressão. Porque a pressão que se fala por aí, falando que o fruto que a Eva comeu era uma maçã. Aqui colocaram uma maçã. A Bíblia não fala que fruto que foi. Fala que era um fruto. Isso aqui é pressão.
É pressão das ideias do mundo que entram na igreja. Por exemplo, outro exemplo. Quando se fala que Jonas foi engolido por um grande peixe, lá no original é grande peixe, a ideia que se corre é baleia. E nós escutamos frequentemente pregador falando que o Jonas foi engolido pela baleia. Eu não anfo de dizer. O 31 de outubro de 1517 foi o grande dia da Reforma Protestante. 31 de outubro de 1517, quando Lutero colocou as 95 teses, falando sobre indulgência, falando sobre um monte de coisa que a Igreja Católica defendia e que ele estava contra. 95 teses. No entanto, o que colocaram hoje, dia 31 de outubro? É Halloween. Hoje você pergunta na escola, o que é 30? Na escola evangélica, dentro da igreja é capaz de perguntar, o que é 31 de outubro? O pessoal fala, é Halloween. A pressão. Então, o mundo vem pressionando a igreja, assim como Satanás pressionou Jesus. Pula daqui de cima, transforma a pedra em pão, é pressão. Então, é essa sabedoria que Deus quer nos dar, para que nós não sejamos pressionados pelo mundo, para o mundo não entrar em nós. Nós falamos que saímos do mundo, mas o mundo não sai de nós. Nós falamos que a igreja saiu do mundo, mas o mundo está entrando na igreja. Então, é essa esperteza espiritual de Deus para a gente poder captar essa mensagem de pressão de que vem assolando. E aí, o sujeito é Dr. Divinity, ele fez doutor em divindade nos Estados Unidos. Eu acho que ele tem a última palavra para me ensinar, não. A última palavra é a palavra de Deus. Eu tenho que ficar esperto, e é nesse aspecto que Jesus fala, prudente como a serpente. Então, essa é a esperteza para o bem, para eu não ser enganado com as vozes que vêm em nome de Deus, mas que de Deus não tem nada, só a aparência de Deus. Eu penso, irmãos, que a igreja do Senhor ela é ministrada pelo anjo, o pastor. Deus deu pastores. E tudo que a igreja precisa receber, ela recebe ali na igreja. Ela é alimentada. Ela é alimentada. Deus cuida de cada igreja através do seu pastor. Deus cuida. Ele sabe que tipo de comida eu estou precisando hoje. Qual é a minha deficiência? E Deus manda a palavra. É impressionante, às vezes você chega na igreja com uma deficiência na área, às vezes, emocional, e de repente levanta um irmão, levanta uma irmã, vai trazer um testemunho, vai trazer um louvor, e é exatamente aquilo que você está precisando. É tudo aquilo que você está precisando. A palavra, em um momento, está sendo ministrada, ela vem e faz aquela cirurgia que você está precisando. E assim é a nossa caminhada da fé. O que você não pode é abrir os seus radares e ficar tentando catar algo que você não conhece. Ou fica no pé do rádio ouvindo alguém que está ali distorcendo a palavra de Deus, buscando recursos financeiros apenas, quer arrancar o couro, quer arrancar a lã, e já está arrancando até os ossos, não está ficando mais nada. Então, esse cuidado você deve ter. Mas vamos continuar aqui, irmãos. Satanás instigou dúvida em relação à palavra de Deus. Primeiro ponto. O diabo, ele lançou o agente ativo aqui da tentação. O agente ativo foi ele, Satanás. Ele vai agora lançar nos ouvidos de Eva as seguintes palavras. É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Ele lança uma dúvida. É assim que Deus disse? Então, nos percebe que ele chama, primeiramente ele chama a Eva no campo da dúvida. A primeira isca que ele lança é trazer Eva no caminho pantanoso da dúvida. É assim que Deus disse. Eva estava distraída.
O diabo se aproxima e abre um diálogo. Aqui, irmãos, nossa, eu gostaria de ter muito tempo hoje. Aqui, esse diálogo, uma coisa que nós precisamos entender, eu quero que os irmãos entendam assim, o que eu vou dizer. Irmãos, no que tange, nós somos com Deus, nós somos quem está com Deus, o Espírito Santo, é maior. É maior. Amém? Se você está com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, você é maior. Amém? Disse eu, meu Pai, viremos para Ele e faremos nele morada. Então você é maior que o diabo. Não porque você é maior, mas porque o que está dentro de você é maior. Agora, a Bíblia nos informa que nós somos criados abaixo dos anjos. A nossa criação, a hierarquia da criação de Deus, é abaixo dos anjos. E o diabo é um anjo. Você só é mais com Deus, mas sem Deus, você está abaixo. Ele, mesmo caído, não deixou de ser anjo. Ele é um anjo caído. Então, na hierarquia, ele está acima. Ele está acima. Então, você abrir diálogo com o diabo, meu irmão, é um caminho perigoso. É um caminho perigoso. Há crentes que pessoas ficam endemoniadas e ficam querendo conversar. Abrir diálogo. Jesus dialogou com o diabo na tentação. Mas, irmãos, usando somente a palavra, rebatendo na palavra, e o diabo distorcendo a palavra, e assim o que ele faz. A tática milenar é a mesma. Jogar você no caminho, ele usa a palavra. É por isso que o tal de usar a palavra, você precisa ter este filho dizendo, a palavra está vindo acompanhada de pureza, é isso mesmo. Então, cuidado aonde você entra. Cuidado o que você ouve. Mas está falando da palavra. Está falando da palavra. A paz do Senhor para a igreja. Mas para a gente entender que o pastor está falando fora, então a gente tem que conhecer a palavra. Porque tem pessoas que não lêem a Bíblia, então tudo que vem ele acha que está certo. É por isso, irmãos, que nós aqui insistimos. Até eu recebi uma mensagem de um pastor que não está no Brasil, está fora do Brasil. Ele disse, olha, a dificuldade aqui onde eu estou é tão grande. Há pessoas que vêm aqui na minha igreja, no final de semana, anda 170 quilômetros. E tem uma outra família que anda 350 quilômetros para vir assistir o culto. E eu olho e vejo no Brasil uma facilidade tão grande de igrejas, e a facilidade de você estar ouvindo a palavra. E ele disse, olha, divulgue mais esse trabalho de vocês aí, porque a gente percebe, a gente vê que aí é ministrar a palavra de Deus de verdade. E o mundo está precisando desta palavra, está precisando desta verdade. Muita gente sendo enganado, e aí se diz realmente a palavra de Deus. E aqui tem gente andando quilômetros, centenas de quilômetros, para ouvir uma palavra. Então, nós precisamos desta palavra, nós precisamos conhecer esta palavra para você ficar imune. Porque se você conhece, o diabo pode mudar quanto ele quiser. Você conhece a verdade. Amém? E tem um detalhe.
não são as igrejas que estão mais cheias que têm a melhor palavra. Tem muita igreja cheia, lotada, superlotada, dando coisas perigosas. E o próprio Jesus falou, quando ele começou a apertar e explicar certas coisas em mais detalhes, sobre comer da carne dele, beber do sangue dele, de entrar nele e ele entrar na pessoa, começaram a sair fora e ele perguntou, vocês não querem se retirar também? Porque tem gente, voltamos naquela tese antiga, tem gente querendo ouvir o que quer ouvir, não é ouvir o que precisa ouvir. Então, tem muita igreja que tem uma boa palavra e que não está tão cheia. E tem muita igreja que está superlotada e cuja mensagem dá para se duvidar dela. É. Verdade. Bom, irmãos, vamos só continuar, que eu tenho uns poucos minutos. Eu disse aos irmãos que o diabo chamou Eva para o campo da dúvida e Eva aceitou. Ela aceitou o diálogo. Ela aceitou a conversa. Ela aceitou, e quando o diabo percebeu que ela aceitou o diálogo, foi pronto. Joguei ela no campo da dúvida e ela aceita o diálogo, ele começa a ganhar o quê? Espaço. Ele começa a avançar. E ele percebeu que ela não estava com firmeza, que ela não estava com confiança no campo da dúvida que ele lançou. Ele percebeu. Ele percebeu. Eva demonstrou o desconhecimento da palavra. Eva declarou, falando sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja que Deus disse para Eva, para o casal, que a árvore não era para ser o quê? Comida. E ela responde para a serpente que Deus havia dito que não era para comer e nem tocar. Deus não disse nada disso. Ela respondeu algo que Deus não havia dito. Irmãos, o diabo conhece. À medida que você responde errado, à medida que você fala sem o conhecimento, ele percebe. Ele disse, não, Deus disse que era para nós nem comermos a árvore da ciência do bem e do mal, que está plantada no meio do jardim. Essa árvore não estava plantada no meio do jardim. Quem estava plantado no meio do jardim era a árvore da vida. A gente percebe que ela não tinha conhecimento e responde errado. Dá para perceber que a mulher demonstrou desconhecimento da palavra de Deus, enquanto a ordem divina era para que ela não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. A mulher respondeu à serpente que a ordem era proibição de comer e tocar na árvore que estava no meio do jardim. Então, você percebe que a coisa agora se abriu. Uma vez ele percebendo que ela não tinha o conhecimento, e responde errado, diz que Deus disse que não era para tocar, mas Deus não havia dito isso. Aqui, irmãos, é uma pena que nós temos poucos minutos. Irmãos, Eva colocou coisas que Deus não disse. Eva respondeu algo que Deus não havia dito. O grande problema de muitas pessoas é colocar coisas, é colocar normas, é colocar padrões dentro de igrejas que Deus não colocou. Isso é o grande problema. As pessoas colocam preceitos, estipulam coisas. Se nós fôssemos voltar no passado, quantas coisas que foram se colocadas que hoje não existe mais. E que se percebe que são padrão humano. Vamos entender na velha aliança. Os judeus colocaram aquilo que se diz assim, a barreira da lei.
A lei e seus 613 preceitos, que os judaizantes fizeram? Colocaram uma muralha para proteger a lei. Colocaram paredes, dizendo, a lei está aqui. Vamos avançar e vamos colocar uma muralha de normas humanas para proteger a lei. No que eles caíram, irmãos? Eles caíram em armadilhas. É tudo que o diabo quer. Os irmãos estão entendendo? Quando o homem coloca algo que Deus não colocou, e se Deus não colocou, entra no campo dele. Porque Deus estabeleceu, é isso aí. Não acrescente nada que Deus não colocou. Não tire nada que Deus colocou. Lá no livro do Apocalipse, Deus disse que Ele cortaria aqueles que cortassem. Mas aqueles que acrescentassem, Deus acrescentaria rigores, a peso do jugo da lei. Aqui Eva cometeu essa falha terrível. Acrescentou algo que Deus não havia dito. Muito cuidado com esse fariseísmo exagerado. Normas e preceitos de cabeça humana. As pessoas colocam as suas próprias leis, seus próprios padrões que não estão na palavra. Quando Jesus chega, ele vive, irmãos, a lei. E ele vive o sábado verdadeiro. A Bíblia diz que Jesus cumpriu toda a lei. E quando Jesus tirava alguém no sábado com um problema de enfermidade, os santarrões, os donos da lei, disse, é pecador. Mas percebe? Jesus fazia o bem no sábado. Nunca a lei proibiu fazer bem no sábado. Mas os revestidos de tanta santidade, não sei de onde que vinha aquela santidade, dizia que era proibido. Mas a lei não dava essa sustentação para proibir fazer o bem no sábado. Mas eles colocaram uma muralha para proteger a lei. Muito cuidado, viu, irmãos? Muito cuidado. Aqui, ela estava vivendo no extremo. Não, Deus disse que não é nem para tocar. Tudo Deus não havia dito, irmão. Eu percebo que, geralmente, as pessoas que agem desta forma, demonstrando essa santidade excessiva, esse excesso de leis, de coisas, e até, muitas vezes, de julgamentos, que é muito comum com relação aos outros, geralmente são pessoas que estão escondendo algo assim terrível, pecados e coisas que realmente desagradam a Deus. Então, eles colocam como uma parede essa camuflagem de estar vendo o defeito dos outros ou procurando supostos defeitos nos outros, enquanto que, na verdade, dentro deles só Deus sabe. E por isso que Jesus disse, né? Atira a primeira pedra, quem não tiver pecado. Então, no geral, as pessoas que estão com pedras na mão para atirar, ou que estão com esse suposto excesso de zelo, geralmente, na maioria dos casos, são pessoas que têm algo assim escondido que é muito pior do que o que ele está tentando fazer aparecer da vida do outro. Exatamente. São pessoas amarguradas de espírito, irmão. Pessoas amarguradas de espírito que precisa ser refeito, visto, algo Agora, que está ali Marcos, só concluir, pastor. Que precisa ser refeito, visto. E eu digo aos irmãos, nós estamos aqui com um coração cheio de amor para ajudar essas pessoas, para que essas pessoas possam receber essa ajuda. Mas a pessoa precisa querer receber ajuda, irmão. A
pessoa precisa querer se levantar desse estado emocional que está vivendo, para que ela possa caminhar feliz. E entender perfeitamente que é possível ser um canal de abençoar, um abençoador, e assim viver em paz, né? Porque a pessoa tem que viver em paz com Deus e em paz com os homens. Tem que viver, irmão. Tem que ter essa correlação, Deus e os homens. Jesus fala de um homem que devia. E ele foi lá. A dívida dele era pequena. Não, a dívida dele era grande. Jesus fala, e aí o rei foi lá e disse, olha, está perdoado. Nós estamos quites. Aí ele sai dali do palácio e encontra um homem que devia. Um pouquinho. Ele pega o homem pela goela e começa a enforcar. Diz, me paga. Você acabou de ser perdoado uma dívida grande, o que você está fazendo com o outro? Assim, irmãos, é muitas pessoas. Todos devem a dívida grande, mas às vezes ele vê uma dívida ali, ele disse, não, precisa me pagar. Passa. Quanto que a Sandra levantou, isso é uma possibilidade muito grande. E Jesus falou dos fariseus. Agora, isso não significa que toda pessoa que é zelosa quanto ao erro, significa que ela está cobrindo os seus próprios pecados. Uma pessoa pode ser... Porque quando Elias chegou para Acabe, o Acabe chamou de perturbador de Israel. Então, porque senão nós estaremos incorrendo um erro, todo pregador que for zeloso, que combateu o pecado, vai estar encobrindo alguma coisa dele também. Nós corremos esse risco também, de achar que aquele que combate o pecado, ele está encobrindo o seu próprio pecado. Isso pode acontecer. E é por isso que a questão da dúvida, é bom que nós ressaltemos que a dúvida ela deve ser vista com dois focos. Existe uma dúvida boa e uma dúvida ruim. Nós não podemos crer no que o diabo fala para nos enganar, mas também naquilo que... Como é que eu poderia dizer o seguinte? Tem hora que nós temos que duvidar de coisas que são faladas. Os bereanos tiveram dúvida. Quando trouxeram a palavra para eles, eles perguntaram, espera aí, é desse jeito? Vamos examinar, vamos buscar em Deus, vamos ser cuidadosos para que nós não sejamos enganados. Então, existe uma dúvida que nós poderíamos chamar assim, de dúvida negativa, em que o mal quer me encher minha cabeça de mal. Aí eu duvido do bem, mas também eu tenho que duvidar daquilo que é falado para mim. Será que o que estão falando para mim é realmente a verdade? Vale a pena eu crer nisso? Então, a gente tem a dúvida, ela tem esse foco duplo, do bem e do mal. Alguém disse para mim o seguinte, eu não creio em nada, grande coisa. O outro disse, eu creio em tudo, grande coisa. Eu tenho que crer no que é para ser crido e tenho que descrer daquilo que é para ser descrido. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar com muito cuidado, porque se toda vez que um pregador chegar aqui e ele começar a combater o pecado e começar a apontar erros de pecado, ele tem coisa encoberta. E quando um chegar ali e ele começar a falar o que nos agrada, vai falar assim, esse aí está com a bênção. Então, o negócio é muito difícil. Não, eu penso, pastor, que o que a mãe colocou... Há pessoas que vivem exatamente só mesmo naquela engenharia. Então, se vive somente naquela engenharia, é porque alguma coisa estranha. Aí, é nesse ponto que ela está colocando. Nós falamos de todos os assuntos, mas quando você parece que tem somente uma via que vai e volta e não tem, então aí requer cuidados. Eu não vou trazer aqui exemplo que exatamente confere o que a irmã Sandra disse. E depois, se foi verificar, a pessoa realmente estava com sérios problemas e que só ficava dizendo aquilo para defender algo errado. E que ela tinha aquele problema. Porque, às vezes, mas é um distúrbio, às vezes, emocional, que a pessoa tem
e que precisa ser corrigido. Essa é a realidade. A pessoa só enxerga alguma coisa na vida. Então, eu não vou dizer que é assim, entender que é um pecado da pessoa, mas a pessoa, irmãos, que só enxerga azul. É uma miopia espiritual. O outro só enxerga, então ele passa a vida enxergando só uma cor na vida. E passa a vida desse jeito, passa por essa vida, irmão. Um azedume puro. Eu não queria falar, mas acabei dizendo. É um azedume puro. Uma forma intolerável. É um limão daquele... Os irmãos já pegou um limão assim, forte. 24 horas. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus se maravilhava. Jesus era um homem feliz, sabendo que o caminho era a cruz. As crianças queriam estar perto dele. Era uma felicidade. E Jesus se maravilhou. Jesus, o nome dele é maravilhoso. Aleluia. O nome dele é causar maravilha na vida das pessoas. Quando a vida começa a desvirtuar disso, irmãos, requer cuidados. Devemos começar a jejuar, orar para essa pessoa ser um canal de bênção, no sentido que o Evangelho quer. O Evangelho, irmãos, de Cristo é diferente. Diferente, não é bem isso que muitas pessoas estão por aí, ensinando um lado que não se fala nada de salvação. A pessoa, irmãos, tem que ir para uma igreja e verificar qual é a doutrina da salvação. Porque são os pilares da salvação. Isso não pode mudar uma vírgula. Não pode mudar uma vírgula, os pilares da salvação. Agora, irmão, uma visão diferenciada de um assunto de outro, isso é uma interpretação, mas doutrina da salvação não pode ter falha. O que Paulo mais batia, irmãos, e que eram os problemas que nós estudamos na lição passada, eu acho que seria interessante alguns voltarem, é que Paulo batia, pedia para que as pessoas não recebessem em casa, e tudo aquilo eram pessoas que iam de exatamente nos pilares da salvação. No que tange dizendo, meu irmão, você tem que circuncidar o seu filho para ele ser salvo. É isto, irmãos, que Paulo estava batendo. Inviabilizando a morte de Jesus na cruz. Paulo não estava trabalhando outros assuntos. Não, Paulo estava enfatizado naquilo que era essencial. Agora tem muita gente, irmão, vivendo como uma igreja de Colossos. Não toque, não use, não manuseie. Paulo disse, para com isso, meu irmão. Se você já ressuscitou com Cristo, nova criatura é. Deixa essas coisas, rudimentos do mundo para lá. Há pessoas que estão colocando os rudimentos do mundo superior ao sacrifício de Cristo. Se os rudimentos do mundo tivessem valor para a salvação, Jesus não precisava ter vindo na terra. Não inviabilize, irmão, o sacrifício que Jesus fez na cruz. Não faça isso. Para muitas pessoas, o mais importante são os rudimentos. Que Paulo diz aos irmãos de Colossos, deixam disso. Vocês já morreram? Já ressuscitou com Cristo? E por que vocês ficam com tantas ordenanças? Não carrega, não carrega não, irmão. Se você carregar, você vai para o inferno. Não use isso aí não, meu irmão, porque se você usar, você vai para o inferno. Era isso que a igreja de Colossos estava vivendo. Tudo a pessoa colocava em plano da salvação. A pessoa ia tocar um pandeiro, não toca esse pandeiro não, meu irmão, você vai para o inferno. A pessoa usava um tipo de vestido. Não, esse vestido vai te levar para o inferno. Oh, meu irmão. Será que o sacrifício que Jesus fez foi tão fraco? Que um óculos que você compra, um óculos meio esse óculos está condenado. Nossa, irmão. De sapato vermelho? Olha, irmão, se Jesus vier hoje,
Esse sapato está te condenando. Irmão, são tudo rudimentos humanos. Se liberta disso, irmão, de uma vez por toda. Em nome de Jesus, irmão. Vamos caminhar aqui. Me ajude aí onde eu parei, irmãos. Muito bem. O diabo agora vai lançar a mulher em algo que até hoje a coisa caminha. O hinduísmo, irmãos, esse uzismo, espiritismo, todos esses negócios aí, prega que o homem, mesmo o espiritismo, vai chegar a um ponto na vida que vai, com os seus esforços, chega um momento que vai ser o quê? Vai se aperfeiçoando e vai chegar assim numa unidade perto de Deus. Isso aqui que eu vou dizer agora aos irmãos, isso não mudou não, viu, irmão? Com os seus esforços, você vai chegar numa plenitude que você vai ser um Deus. Há outros que já vão direto. Pensamento positivo, dizendo que você é um Deus, um pequeno Deus. Olha o que o diabo vai dizer para Eva. Certamente não morrereis. Não, antes. Se você comer desse fruto, você será como Deus. Se você comer desse fruto, você será como Deus. E certamente não morrereis. Olha aí, irmãos. Parece que ele jogou no coração de Eva dizendo assim: Deus é egoísta. Deus só quer algo para ele e limitou você nesse estado. Mas eu estou aqui para lhe dar uma abertura e dizer ao seu caminho que você vai ser como Deus. E a forma de você chegar a ser como Deus é você comer desse fruto. Aí, irmãos, é que eu vejo uma diferença grande. Porque a Bíblia diz assim que o homem foi feito imagem e semelhança de Deus. O homem querer se assemelhar a Deus, existe algum erro? Não. Como eu quero me parecer com Deus? Como eu quero o ser humano estar perto de Deus? Fazer o que Deus quer? Mas eu quero dar um exemplo aos irmãos, assim, para os irmãos entenderem o que está aqui por detrás disso. Quando um político, ele deseja ser, sei lá, um vereador, um prefeito, um deputado, ele chega a ser um político subornando alguém, ele acaba chegando lá. Mas de que forma? Do caminho errado. Aqui Eva estava confrontando a autoridade de Deus para chegar lá. Essa foi a armadilha e foi o laço que ela caiu. A forma que ela quis chegar a ser como Deus, confrontando uma ordem dada por Deus. Aí ela infringiu. O desejo dela, e ele jogou no desejo. O diabo sabe trabalhar. Ele sabe trabalhar. Ele jogou Eva e ela caiu no laço. E nesse laço que ela caiu, ela disse: eu vou contra a autoridade de Deus para chegar lá. A via foi errada. Isso é sério, viu, irmãos? Nós
essas religiões que estão aí estão tentando fazer o homem chegar mais próximo de Deus na via errada, através de caminhos errados, de tantas coisas erradas, confrontando assim uma via enganosa. Bom, a nossa cantora já chegou aqui, mas espera um pouquinho que hoje nós prolongamos um pouquinho mais aqui alguns caminhos. Mas, irmãos, a nossa lição, já estou lá encerrando, eu acabei condensando para os irmãos entenderem algo. Mas o que eu queria dizer aos irmãos, já assim, de forma muito rápida, o fato é, irmãos, que a mulher, ela acabou assumindo, comprando a ideia de ser como Deus, e ela acabou aceitando também a conversa da serpente, dizendo, certamente não morrerás. E Deus disse, o dia que comer, morrerás. No original, no português, está diz, certamente morrerás. Mas no original, está escrito assim, morrendo, morrerás. No português, ficou uma redundância. Se colocar morrendo, morrerás. Então, na tradução, colocaram certamente morrerás. Porque no original está dizendo assim, morrendo espiritualmente, morrerás fisicamente. Essa é a tradução original que foi escrita. Mas para nós ia ser assim, estranho. Ia dar assim, uma redundância das palavras. Então, no original é morrendo, morrerás. Na tradução nossa, para nós entendermos, certamente, se você comer, morrerás. Então, quando Adão e Eva comem do fruto, quando eles, na verdade, Paulo vai escrever aos Romanos, dizendo que por um homem entrou o pecado. Mas quem comeu primeiro foi quem? Foi Eva. Ali, irmãos, quando fala homem, está dizendo, tanto que eu disse aos irmãos que Eva só teve o nome de Eva depois que pecou. Adão e Eva eram ambos uma coisa só. Era ambos. Fala um homem, fala ali o gênero humano. Bom, o fato é que ela olhou, desejou, comeu e morreu. Nos observe que caminho, irmãos. Olhou, desejou, comeu e morreu. Uma forma assim muito rápida das coisas acontecerem, foi assim muito rápido, porque à medida que ela come do fruto, eu penso que o comer do fruto da ciência do bem e do mal, esse comer do fruto, na verdade, irmãos, é assim, o fato consumado, mas antes dela comer o fruto, ela comeu as informações. Ela absorveu. Ela diz assim, tudo isto é verdade. Eu vou... Parece que é Tiago que fala que a cobiça que desencadeia o ato. Ou seja, enquanto está no plano mental, ainda dá para reverter. Agora, depois que fez, está feito. Alguém disse que ela pecou porque pegou. Não, ainda... Porém, eu diria aos irmãos que ela estava assim, à medida que ela disse assim, olha, eu assimilei tudo e agora eu vou partir para o ato. Aí foi eu penso que essa árvore, eu até fiquei pensando ontem a respeito dessa árvore da ciência do bem e do mal, porque fiquei pensando nesta árvore, no sentido de que uma árvore ela não pode gerar dois frutos diferentes.
Dois frutos diferentes. Porque ou ele é um fruto de limão, ou ele é um fruto de laranja. Essa árvore, ela produzia esse fruto da ciência do bem e do mal. E nós tínhamos uma outra árvore, que era a árvore da vida. Porém, irmãos, a Apple tem a maçãzinha, né? A maçãzinha mordida, que eles colocaram isso aí como símbolo de tentação. Ou seja, um objeto tentador para você comprar. Esse é o símbolo da Apple. Tentação. Irmãos, olha, esse momento na história da humanidade, nós podemos aqui tirar algumas lições, para nós já concluirmos, é que o fato desse diálogo com a serpente, que na verdade não é a serpente, para os irmãos, não é a serpente. A serpente ali, esse animal que hoje é muito falado, na verdade, como disse aos irmãos, era um animal, Jesus fala a respeito dele ser prudente. Até hoje a gente olha para esse animal, é um animal que não se brinca. Ele é um animal que não é brincadeira, ele tem todos os seus cuidados, e assim sucessivamente. É um animal diferenciado, porém, um animal prudente, um animal cuidadoso. O diabo se incorporou nesse animal para travar um diálogo. Eu diria, quando a coisa é estranha, requer cuidados. Quando a coisa é estranha, requer cuidados. Eva podia dizer assim, olha, Adão, um animal conversando comigo. Ela só foi procurar Adão depois que ela tinha consumado o ato. Aí ela procurou Adão, dizendo, olha, há quem diga que Adão comeu sem saber. Não. Adão sabia que era o fruto proibido. Adão sabia. Ninguém ali foi enganado. O diabo tem tantas conversas para tentar inviabilizar. Adão sabia. E Adão comeu junto com o casal. E a Bíblia diz que ambos conheceram que estavam nus. E agora começa o caminho terrível, o medo, o pânico, a instabilidade no jardim, um correndo para um lado, outro correndo para o outro. E um passou, viu que figueira era uma folha bem grande, e disse, vamos fazer um avental aqui, outro avental ali, vamos tentar dar solução para o problema. E Deus chega. Deus chega agora como um juiz para julgar. O primeiro a receber o julgamento, que já tinha sido julgado, na verdade ele recebe juízo. 2 juízos, né? Foi a serpente, ela recebe 2 juízos. Agora, irmãos, a serpente, eu penso que esse juízo que ficou ali demonstrado a respeito, que andarás sobre o seu ventre e do pó comerás, isso aí ficou um juízo no sentido de deixar para a humanidade, que aquele momento que o diabo recebe aquela sentença, aquele julgamento, aquele juízo, porque na verdade ele já tinha sido julgado, que Jesus disse que ele já tinha sido julgado, é tanto que ele não teve direito de defesa. Deus vai falar com Adão e dá a ele uma abertura para ele falar. Mas para a serpente, não. Para a serpente, Deus trata com a serpente ali, dá aquele sinal que ela ia rastejar sobre o seu ventre e do pó ia comer, no sentido de estado de humilhação. Então, quando você olha para uma serpente e vê ela rastejando, você consegue visualizar o quê? Passado.
aquele passado. Não um julgamento pejorativo, mas um julgamento no sentido, um juízo de demonstração para a humanidade. Que a ciência hoje mostra e informa que a serpente, eles falam que é evolução, mas não é evolução. A ciência confirma que a serpente tinha membros. Tinha membros. Só que eles caracterizam como uma evolução. E, na verdade, a Bíblia diz que não. Deus deixou como um rastro, como um sinal para a humanidade daquele juízo que Deus fez sobre a humanidade. E vou dizer aos irmãos, isso vai se prolongar tanto que até no milênio a cobra não terá o seu estado de reversão no sentido de comer pó. É verdade que ela não come o pó, mas rasteira sobre o pó, e assim sucessivamente. Agora, irmãos, a mulher vai receber em seguida, Deus dá a ela o direito de defesa. Deus é tão bom que Deus podia, de forma sumária, dizer: você fez. Eu disse: Eva, o que foi que aconteceu? Nossa, irmãos, Deus é muito bom. Explica. Explica o que foi que aconteceu. Ela disse: olha, Senhor, a serpente me enganou. Aí Deus vai trazer 3 duros juízos para Eva. Deus vai trazer 3 juízos para ela. Deus ia dizer para ela que, com dores, multiplicarei a sua concepção. Eu vou multiplicar. Eu penso que Deus consegue multiplicar algo do zero. Deus vai multiplicar algo que ainda ela não tinha. Ela não tinha concebido ninguém, mas disse: eu vou multiplicar algo que ela não tinha sentido. E isso as mulheres estão aqui. Olha, irmão, o seu ponto máximo de uma mulher de felicidade era o nascimento de um filho, né? As mães estão aqui, pode dizer. Mas nesse momento ela recebe, dá luz a um filho em meio de dores. Era um momento que precisa ser bem diferenciado, de tanta festa, de tanta alegria, mas não, no meio de muitas dores. Disse: multiplicarei a sua dor. E essa dor, irmãos, não é somente na hora do parto, não. Quando a mulher começa ali na sua puberdade, quando ela começa a menstruar pela primeira vez, é o barulho, é aquele pânico. E aí, dores, remédios, cólicas, e assim leva a vida com dores. Irmãos, a palavra de Deus, ela cumpre na íntegra. Na íntegra. Aqueles que querem mudar a palavra de Deus não vão conseguir mudar, irmãos. A palavra de Deus é a verdade. Depois disse: olha, Deus deu mais um juízo. Você submissa ao seu marido. Olha, irmãos, essa submissão, essa vida de submissão, essa inferioridade, no sentido que aquele juízo a mulher recebe, vou dizer para os irmãos hoje que o tráfico de mulheres é maior do que o tráfico dos escravos. É que isto é muito velado, muito escondido. A mulher se tornou um objeto sexual. Os valores, ao longo da história, demonstra esse juízo. O juízo que Deus deu à mulher. Somente Jesus, irmãos, somente com a chegada de Jesus, isso foi possível mudar. É possível mudar porque Jesus traz novamente no mesmo patamar. Mas sem Jesus, a coisa fica desse jeito.
sem Jesus. A mulher vai fazer o mesmo trabalho. Colocar o copo aqui e colocar o copo aqui. $2.000. Vamos contratar uma mulher. Pôr o copo aqui e o copo aqui. É 1.500. Porque é mulher. Sim ou não? É complicado. Agora, irmãos, vamos para o homem. O homem agora vai receber, mas também o juízo. 3 juízos também. Deus vai dizer a ele, Adão, por sua causa, a terra agora é maldita. Quando eu digo aos irmãos, Deus disse a terra agora é maldita, e ela vai produzir o quê? Espinhos, agrulhos. Irmãos, até hoje, o homem está enfrentando a natureza. Para a sobrevivência, degradando a natureza. Enfrentando cada dia, devastando. A terra vem se deteriorando desde aquele dia. E conserta aqui, estraga ali. Ele precisa derrubar essa madeira para poder se viver. E vai lá, eu preciso comer. E a luta com a natureza, a luta com o meio ambiente. E Deus disse, a terra será maldita por sua causa. Agora Deus vai dizer, agora para você comer, Adão, você vai ter o trabalho, irmãos, agora, eu não penso que trabalho é maldição, mas agora o estado pecaminoso do homem vai fazer com que o trabalho se torne para ele algo cansativo, algo devastador para o seu estado emocional. E por fim, ele recebe a pena acho que a pena mais doída, irmão. Do pó veio e do pó tornarás. Olha essa, irmão. Essa não podia ser novidade para Adão, porque Deus já havia dito, se você comer, certamente morrerás. Agora, esse casal vai ser expulso do jardim, porta para fora. Aqui acabou para você. E agora vai começar um novo tempo. Agora entra a bondade, a misericórdia de Deus. Deus disse, se essa folha que você colocou aí, amanhã está seca, eu vou providenciar uma veste, uma vestimenta. Isso significa dizer que o homem por si só não consegue dar solução para o problema do pecado. O homem por si só não consegue dar solução. Essas folhas vão secar. Essas folhas vão murchar. Essas folhas não servem. Então Deus vai dar solução. Mata um animal. O pecado gera morte. E vai gerar a primeira morte. Uns falam cordeiro, a Bíblia fala animal. Não sei. Perfeitamente. Para dar solução para as vestimentas, é derramado o primeiro sangue. Aquele animal morre ali. E o sangue vai cortar, irmãos, até a cruz. É uma via de sangue que vai caminhar e viajar milênios. O último a derramar o sangue foi o Filho. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Então nós podemos acrescentar que qualquer religião que queira ir a Deus sem sangue, não chega em Deus, mas cada vez se distancia mais dele. De Deus. Queridos, desculpe porque tive que ir tão rápido. Mas só queria dizer algo aos irmãos
porque ao longo de muitos anos se fala muito sobre esse assunto, da cobra, da cobra. Irmãos, aquela cobra não foi a cobra, era o diabo. É o diabo. Jesus vai falar lá no Apocalipse que Satanás, a antiga serpente, é ela. É ela. E Deus vai ali dizer ali para ela, para ele, olha, o assunto vai fechar da seguinte maneira. Haverá um confrontamento. A sua cabeça será esmagada e vai ser a semente da mulher. E nesse confrontamento, a sua cabeça será esmagada, mas o calcanhar dele será ferido. Eu vou dizer algo aos irmãos. Às vezes, num afã de algumas pessoas, disse, meu irmão, pisa na cabeça do diabo. Não. A Bíblia diz assim que ele vai fazer com que nós o pisamos, mas ele vai fazer, não nós. Nós. Nesse confrontamento espiritual, Jesus foi ferido no calcanhar. Então, não foi uma cobra que Jesus pisou na cabeça dela. Não foi uma cobra. Não foi uma cobra que mordeu o calcanhar de Jesus. Não foi, irmão. Não pense que é o diabo, a cobra é o diabo. Não, irmãos. Aquilo ali está simbolizando, tipificando ele, Satanás, a antiga serpente. Vamos ficar no nosso lugar. Deixa que Deus, ele faz esse trabalho de pisar na cabeça do diabo. Não, se não, nesse confrontamento, Jesus teve o calcanhar ferido, quem dera você, meu irmão. Vamos ficar no nosso lugar e Deus vai cuidar de tudo o que nós precisamos. Amém?